Educação, desta vez com o tema do Carnaval e a Cultura Popular. Temos a honra de receber, para falar sobre o tema, a professora Neuza Moisés, socióloga formada pela UF em 1974, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e conselheira soberana do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Cubango, há 45 anos nessa escola. Nesse primeiro bloco, eu pergunto à professora Neuza, quais são as principais manifestações de cultura popular? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Associação dos Professores e Nativos da UF pelo convite, que me honra muito, e em especial ao programa, né, que é um programa em que eu vou estar dividindo com um grande amigo, Arthur Santa Rosa. Bom, Arthur, falar de manifestação de cultura popular no Brasil é falar de um Brasil que é plural, em que as manifestações de cultura popular são amplas, diversificadas, diferenciadas de região para região. Nesse sentido, eu diria que o Brasil é de uma riqueza cultural ímpar. Talvez seria um pouco pretensioso dizer que única, mas extremamente rica do ponto de vista da América Latina e do Brasil, e do país, do mundo, por assim dizer. A gente pode dizer que temos cultura popular sob diferentes manifestações, né? Nós temos os artesanatos, está aí a obra do mestre Vitalino, que é uma obra fantástica, que tem gente do mundo inteiro conhecer lá em Pernambuco. Temos a música, né? As manifestações musicais em diferentes regiões também do país, com diferentes conotações. Temos a literatura de cordel, a pintura, através da pintura naifé, por exemplo, que é um exemplo muito marcante de uma modalidade de pintura popular. Enfim, são tantas manifestações, mas eu diria que, nesse momento, eu gostaria de me prender um pouco às festas de rua, né? E aí, entendido, dentro das festas de rua, diferentes manifestações. Nós temos o boi, que é de uma riqueza muito grande, e que ele nasce na região de Pernambuco, porém, na zona da mata. Ele hoje se manifesta em diferentes estados. Nós temos o boi no Maranhão, no meio do ano, na época do inverno no Rio, que seria o verão deles. Temos o boi famoso de Parintins, que são os dois bois que se rivalizam, né? O garantido e o caprichoso. O garantido como o boi do povo e o caprichoso como o boi da elite. E uma cidade que se divide nas duas cores, vermelho e azul. Vermelho, caprichoso, azul, garantido. E até a Coca-Cola lá muda de cor. Tamanha a força que os bois representam. E quando nós vamos ao boi, que singramos os rios na Amazônia para chegar lá, a gente não acredita que vai chegar naquela ilha e encontrar aquela manifestação e aquela grandiosidade de cultura popular, que atrai pessoas do mundo inteiro e também, obviamente, das regiões do nosso país. Temos as folias de reis, temos o carnaval, e aí, se nós pensarmos no carnaval, nós podemos assim marcar por três imagens muito distintas. O carnaval de Pernambuco, carnaval de Olinda, dos bonecos de Olinda, carnaval de rua. O carnaval da Bahia, né? Começou com Dodô e Osmar no seu trio elétrico, que era então um trio que era praticamente a carroceria de uma picape, e que hoje são aqueles trios monstruosos de grande que atravessam, né, a zona central de Salvador, e que também atrai gente do mundo inteiro, e com um tipo de musicalidade diferenciada da musicalidade tanto de Pernambuco quanto do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, o samba, como a maior manifestação de cultura popular no carnaval, e os blocos de rua, que também dividem com as escolas de samba, hoje, de uma forma muito grandiosa, os
3 dias de folia, que já não são mais bem 3 dias, né? A cada ano vai se esticando um pouco mais. Vai se esticando um pouco mais e vai se ganhando mais densidade e atrai mais pessoas. Eu penso que essas manifestações todas, num único país, talvez eu tenha até esquecido alguma, mas, enfim, essas bastante marcantes, não é uma coisa muito típica, né? É meio atípica para muita gente. Mas é uma coisa muito diferente e que atrai muito interesse, né? Da convivência do povo na rua, da convivência pacífica, inclusive, do povo na rua, porque não é diferente o número de ocorrências policiais que acontecem no Carnaval com o restante do período do ano. O que demonstra que as pessoas vão à rua realmente para brincar, né? Os brincantes, como dizem alguns, os desfilantes, quando são da escola de samba, né? Os carnavalescos, enfim. São pessoas que vão à rua pelo prazer da dança, da música, da brincadeira, da transgressão no bom sentido, né? De mudar a sua característica do cotidiano para uma característica diferenciada, os blocos de caricatas, né? Mulheres que se vestem de homens, homens que se vestem de mulheres e vão para a rua brincar e representar diferentes papéis. O pobre que vira rico, o plebeu que vira rei, né? Enfim, um conjunto de manifestações e de transformações que se dá no palco da rua. Alguns estudiosos vêm se dedicando a trabalhar essa questão, e eu gostaria, assim, só a título de informação, e se algumas pessoas tiverem interesse em aprofundar, são bastante interessantes de serem lidos a esse propósito. Câmara Cascudo, um clássico, que trabalhou o folclore brasileiro sob diferentes aspectos, inclusive o carnaval. Ney Lopes mais focado na figura do carnaval do negro e do samba. Haroldo Costa também. Sérgio Cabral Pai, né, que é um grande produtor cultural na área e também escritor. Hermano Viana, que com o livro Mistério do Samba faz um contraponto ao discurso tradicional de análise desse processo. E Roberto da Mata, que com o livro Carnavais, Malandros e Heróis, também faz um belo estudo desse processo carnavalesco que nos é tão comum e tão popular. Vamos falar um pouco mais das festas de rua? Podemos. Eu diria que essas festas que nascem e se desenvolvem, o samba principalmente no início do século passado, e aí tem a figura de um compositor, que é o Donga, que através da gravação da música pelo telefone, né, marca o início da formalização do processo de criação de músicas voltadas para o carnaval, especificamente. Aí começam a dividir com outras manifestações, como, por exemplo, as grandes sociedades, o que viria a se constituir no nosso carnaval contemporâneo, que não tinha de todo a grandiosidade que tem hoje. Mas já tinha toda uma negociação explícita e implícita entre a comunidade negra, então recém-liberta, e a sociedade mais aristocrática, por assim dizer. No primeiro momento, o samba ainda foi visto como uma coisa marginal, como uma coisa periférica à cultura oficial. Mas isso, ao longo do processo histórico, veio se transformando. E hoje, nós ficamos até com dificuldade de separar, né, a assunção dele como uma manifestação cultural é hoje aceita de forma indiscriminada por toda a sociedade. Professora, desses estudiosos da música e do carnaval,
Qual deles se destaca mais na questão da cultura popular mesmo? Olha, eu diria que dois para a nossa leitura são bastante interessantes. O Ney Lopes, porque é um estudioso da raça negra e vem pautando todas as suas pesquisas, os seus trabalhos, em função dessa situação de raça. E gostaria também de dizer que o Sérgio Cabral, pai, é não só compositor, como autor de livros, como autor de peças teatrais, todas muito voltadas a recuperar também esse processo histórico que essas instituições carnavalescas vêm desenvolvendo, sendo que com uma concentração maior na questão do Carnaval do Rio de Janeiro, especificamente, quando se fala em Sérgio Cabral. E Roberto da Mata, para a intelectualidade, é uma referência na medida em que é um antropólogo, um pesquisador, né, de antropologia, que pela primeira vez se dedica a escrever sobre o carnaval, né, e comparando, inclusive, o carnaval com outras manifestações, como, por exemplo, as paradas comemorativas da Semana da Pátria, né, e mostrando o diferencial existente entre as duas situações, mostrando que uma não é melhor do que a outra. Há um diferencial, e é esse diferencial que nós precisamos nos apropriar um pouco mais. Muito obrigado, professora Neuza. Encerramos o nosso primeiro bloco. Voltamos dentro de instantes. Iniciamos o segundo bloco do nosso programa ASP-UF em Ação, hoje estudando cultura popular e o carnaval. Contando com a presença da professora Neuza Moisés. Professora, e o carnaval? Além de festa popular, o que significa? Essa é uma pergunta bastante interessante, Arthur. Porque o carnaval agrega recursos à nossa economia. E muitas vezes, quem está fora do processo não tem muita clareza disso, né? A economia do carnaval é uma economia significativa. Para que você tenha uma ideia, em 2000, o Ministério do Trabalho dava como dado de que 250 mil trabalhadores executavam ações de carnaval e 470 mil tarefas relacionadas diretamente com a festa. Eu diria que esse dado é um número subnotificado. Por quê? Porque hoje, da forma como o carnaval se organiza, ele envolve um contingente que eu diria que é no mínimo 4 vezes maior do que esse. Esse, como o dado é do Ministério do Trabalho, provavelmente deve dizer respeito aos trabalhadores com carteira assinada, como nós costumamos dizer. Porque esses compõem a estatística oficial do Ministério do Trabalho. Mas o carnaval agrega um conjunto de artesãos, trabalhadores, músicos, serralheiros, escultores, costureiros e costureiras, coreógrafos, enfim, uma diversidade muito grande de atividades
e saberes que se unem em torno do processo de construção do carnaval. O carnaval tem uma data que é marcada dentro do calendário cristão anualmente. Porém, o carnaval começa na quarta-feira de cinza, o carnaval do ano seguinte. Por quê? Quando acaba o desfile, quando acaba o carnaval, as escolas de samba já estão pensando no próximo carnaval. Antes de saber até mesmo quem ganhou ou quem perdeu, a preocupação é qual será o próximo tema, qual será o próximo enredo, o que vamos corrigir, o que vamos trabalhar. Eu diria até que é um grande aprendizado de gestão, porque há um objetivo comum, que é fazer um bom desfile e ganhar. Ninguém desfila pensando em perder. Todo mundo entra na Sapucaí pensando em ganhar. Só perde quando sai do lado de lá e não fez um bom desfile, por alguma razão, ou algum item, ou enfim, algum concorrente foi superior. Mas, em princípio, todos querem o mesmo objetivo, ganhar o carnaval, fazer a melhor folia. E nesse sentido, essas pessoas, esses envolvidos, sejam nas diferentes modalidades, do componente que compra a sua fantasia e vai para a avenida, do comunitário que ganha a sua fantasia para desfilar pela sua comunidade, pela sua escola, ao presidente da escola, o desejo é um só, fazer o melhor possível para ganhar o carnaval. Então, como esse é um objetivo comum e importante, ele é sempre construído e pensado a partir do momento que se termina um desfile. Já se pensa no seguinte: temos que estar planejando o futuro. Né? Não podemos ter tempo para parar e ficar pensando o que fazer, e sim estar planejando como fazer. E é esse mecanismo que é fundamental e que subjaz a todo um processo. A outra questão importante também de dizer é o seguinte: hoje em dia, muitos vivem do carnaval o ano inteiro. As baterias das escolas de samba também fazem subconjuntos e trabalham o ano inteiro em shows pelo país afora e no exterior. O Brasil, não sei se todos sabem, até exporta mestres de bateria para o exterior. A bateria do Cubango mesmo, o mestre de bateria, ensina a um contingente de alemães a tocar o samba e tem uma bateria em funcionamento. E ele vai periodicamente do Brasil para a Alemanha ensinar os ritmistas locais. E esses ritmistas, no período carnavalesco nosso, também vêm ao Brasil se apresentar para que nós referendemos se eles estão ou não fazendo um bom trabalho, uma boa educação. O carnaval, então, constitui-se uma economia. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. É uma economia que agrega muito valor e de muita importância, inclusive para áreas não diretamente ligadas ao carnaval. Vou dar um exemplo, questão da hotelaria. No período carnavalesco, os hotéis do Rio de Janeiro ficam lotados. A lotação é próxima a 100%. No período carnavalesco, a área de restauração, restaurantes, a mesma coisa. Por quê? O turista que vem, ele não vem só para assistir o desfile. Ele vem, ele transita na cidade, ele faz turismo, né? Ele, enfim, se alimenta. E tudo isso fica girando em torno desse contingente expressivo de pessoas de fora que vêm para o Rio, e não só pessoas de outros países, como também de outras regiões do Brasil, do país, para conhecer e participar do nosso carnaval. Os patrocínios são muito grandes? Eu diria que hoje em dia não se faz carnaval sem patrocínio. Eu não sei se você tem a dimensão, Arthur, mas uma escola do Grupo de Acesso, que hoje chama-se Grupo de Ouro, foi mudada esse ano, como por exemplo a nossa,
não faz um carnaval por menos de 1,5 milhão. E uma escola do grupo especial não faz um carnaval por menos de 6 milhões. Então, veja, a cifra não é possível de ser conquistada somente com bilheteria de ensaios. Então, essa cifra, para ser conquistada, tem que ser buscado patrocínio, sim. Por isso, hoje tem toda essa polêmica em torno da venda de enredos, né? Ou seja, de busca de patrocinadores que possam financiar e ajudar no enredo das escolas, além das subvenções oficiais que também existem e que, obviamente, contribuem diretamente para esse processo. E a sua experiência pessoal nesses 45 anos à frente de escola de samba? Isso é um caso de amor. Nós, na época, estávamos entrando para a universidade, tínhamos passado no vestibular, fomos chamados por um diretor da escola para ir até o Sambra, conhecer a quadra, tal, participar de um ensaio. Chegando lá, nós gostamos, passamos a noite inteira brincando, dançando, e ele então nos convidou, vocês não querem montar uma ala? E nós montamos a primeira ala de estudantes universitários do país, a ala dos universitários da Acadêmicos do Cubango. Era exatamente o ano de 1967. E nunca mais de lá saímos. É claro que nós não continuamos na ala dos universitários, senão seríamos todos mais do que pós-graduados. Mas, a partir desse momento, nós passamos a conviver com aquela comunidade, a viver aquela comunidade durante e fora do carnaval. Algumas gerações passaram também por nós, né? Fizemos amigos e, de componente, passamos a presidente de ala. De presidente de ala, hoje somos conselho da escola, e esse conselho é um conselho especial, porque são os beneméritos. É o conselho que é equivalente ao que seria uma Academia Brasileira de Letras. Você entra e só sai quando você deixa de existir. Então, é um conselho soberano e permanente. Então, hoje, a nossa vivência é muito grande, a nossa experiência é um pouco interessante, e eu diria que faz parte da nossa vida, né? Quer dizer, nós não conseguiríamos mais separar esses dois mundos, em que pese a minha história acadêmica também correr paralela a tudo isso. Agradecemos muito a presença da professora Neuza Moisés, socióloga, e falando sobre cultura popular e o carnaval. Arthur, eu gostaria só de, encerrando, dizer que nossa escola faz o carnaval de 2013 com o enredo Teimosias da Imaginação, que de alguma forma vai homenagear esses artistas populares que nós inicialmente falamos, né? Estará na Avenida Gentileza, estarão na avenida os bonecos de Mestre Vitalino, enfim, tem toda a pertinência ao tema que nós abordamos aqui, com o próprio enredo que a Cubango leva para Marquês de Sapucaí no sábado de carnaval, sendo a 5ª escola a entrar na avenida. Encerramos esse nosso programa. Não esqueçam de consultar o nosso endereço eletrônico. Comunique-se conosco. Até breve.